Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online. Nós adotamos a revista Compromisso, esta que nós temos em mãos, a edição do aluno, revista destinada ao adulto cristão da Escola Bíblica Dominical das Igrejas Batistas da Convenção Batista Brasileira. Nós vamos projetar na íntegra a lição de número 2, cujo tema é este que se encontra aqui, ó. Denúncias e o anúncio do castigo divino. Alguém pode, nesse primeiro momento, indagar. As denúncias e o anúncio do castigo divino eram referentes às nações pagãs? A resposta é um sonoro não. Não. Eram denúncias e anúncios de castigos divinos para o povo de Israel. Isso deve deixar-nos em alerta. Não é pelo fato de pertencermos ao povo de Deus que Deus vai passar a mão na nossa cabeça, fazer vista grossa. Nada disso. Deus é amor, sim, mas ele visa a correção do indivíduo, a restauração. E, por esse motivo, ele disciplina o filho que ama. No contexto aqui de Israel, a nação era o filho de Deus. Isso mesmo. Não tinha a concepção de que cada indivíduo era filho de Deus. Mas Deus concebe e projeta essa imagem de Israel como povo, sendo o seu filho. E não é à toa que a gente vai encontrar expressões numa referência dizendo que o Israel, o povo de Israel, é o primogênito, é o filho primogênito de Deus. Isto dentro dessa conjectura do Antigo Testamento. O que a gente pode começar a analisar? Vamos para o nosso chamado texto áureo. Nós vamos fazer um comentário aqui. Esse texto aqui, ó, Jeremias 18, versículo 6. Eu vou fazer a leitura utilizando a versão da Bíblia Jerusalém, que é uma edição católica, e cá entre nós, na opinião deste, uma das melhores versões que nós temos em língua portuguesa. Capítulo 18, versículo 6, nos diz o seguinte: Não posso eu agir convosco como este olheiro, ó casa de Israel, oráculo de Yahvé, eis que, como a argila na mão do olheiro, assim sereis vós na minha mão, ó casa de Israel. É importante para você compreender este versículo aqui, ó, versículo 6, fazer a leitura do capítulo 18, começando com o versículo de número 1. Você vai lendo, você chega até o versículo 12, mas não para por aí, continua. E, preferencialmente, leia este capítulo 18 na sua totalidade. Feito isto, você volta novamente ao texto e começa a extrair algumas respostas mediante perguntas feitas. Você faz perguntas adequadas e o próprio texto vai respondendo. Agora, se fizer perguntas inadequadas,
certamente você não vai ter um resultado satisfatório, tá bom? Porque a Bíblia não é um livro de curiosidade, é um livro teológico, um livro religioso que tem, tem como objetivo uma função, ensinar algo, e a gente precisa extrair estes sentidos. No tocante ao versículo 6, eu tenho aqui alguns materiais perto de mim, eu vou fazer menção deles. Permita-me a leitura de alguns textos que vão nos ajudar bastante na devida compreensão de toda a lição. E agora nos detemos no capítulo 18, que é justamente o nosso texto de hoje. Numa introdução do Antigo Testamento, da antiga Juérquia, encontra-se a seguinte informação: o oleiro e o barro. Este é um ponto de vista do profeta quanto à predestinação. Deus tem um propósito, mas este pode ser contrariado pela humanidade. Tal rebelião resultará em rejeição e destruição. Deus formará outro vaso que seja capaz de executar os seus propósitos, pois Deus não será derrotado em definitivo. Encontra-se na página 159 desta obra aqui, Introdução ao Velho Testamento, como eu disse, da Joel, a editora. Agora, tem uma informação que eu julgo importante, porque quando a gente começa a trabalhar esse conceito de aliança, a gente precisa ter uma noção do todo. E a gente vai, vou dizer assim, oferecer algumas informações preciosas para a devida compreensão. Quais são estas informações importantes? Quando a gente volta para o texto de Jeremias, capítulo 11, se a gente fizer a leitura do versículo 1 e 2, nós temos a seguinte informação da parte de Deus. Palavra que foi dirigida a Jeremias por Deus. Escutai as palavras desta aliança. Vós a direis aos povos de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Uma observação. Judá é uma referência ao reino do sul. E Jerusalém, a cidade chamada Santa, é justamente a capital do reino do sul. Prossigo. E lhes dirás, assim disse, assim disse Deus, o Senhor de Israel: maldito o homem que não escuta as palavras desta aliança que prescrevi a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo: escutai a minha voz e fazei tudo como vos ordenei. Então sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. A gente, para cumprir o juramento que fiz a vossos pais. A gente, na verdade, avançou aqui, eu fui fazendo a leitura do versículo 1, 2, 3, 4, cheguei ao 5 e paro por aí, mas para dar um significado melhor para quem está, vou dizer assim, se voltando para esse texto e não fez a leitura dos capítulos indicados, capítulo 11 até o 20. Aliás, permita-me dizer que, tanto na lição número 1 quanto a lição 2 e assim por diante, são muitos capítulos para serem estudados numa lição só. Não se deixe enganar. O fato de você fazer a lição 1, 2, 3 e chegar até o final do trimestre, não se dê por satisfeito concebendo de que você estudou o livro de Jeremias.
estudou vírgula, você passou de uma forma, digamos assim, como uma visão panorâmica, tendo esta visão, mas não se deteve, não apenas nos pormenores, mas ainda no todo do livro, naquele bojo, tá bom? A gente precisa falar isto porque pode dar aquela sensação que você estudou o livro todo, quando na verdade não fez. E não é a pretensão da revista, da Convicção Editora, fazer com que você venha estudar de forma plena o livro de Jeremias, mas para que você tenha uma noção e possa extrair lições importantes daquilo que tem sido abordado no decorrer desse último trimestre de 2023. Isso significa que você não pode se eximir da sua responsabilidade de, como aluno da escola bíblica dominical, ou quando não professor da mesma, de estudar. E a gente pode separar um tempo todo santo dia para a leitura, para o aspecto devocional, para depois, em outro momento, realizar pesquisas bíblicas, fazer apontamentos, pegar materiais que vão auxiliar no estudo e culminando no bom entendimento deste livro específico, assim como os outros que serão tratados, como as Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. A gente prossegue. Já que eu li o capítulo 11, do versículo 1, fui até mais ou menos o 5, é bom que se diga, e eu tenho aqui uma informação que eu vi importante, é naquela versão da Bíblia, já que essa versão é bem antiga, a Bíblia Vida Nova, uma versão antiga, e eu adquiri ela na década de 90. Eu era jovem, portanto, mas ela depois foi impressa, não mais com este nome, e sim com o nome de Bíblia Shed. A Bíblia Shed tem algumas diferenças em relação aos materiais que, por conta das permissões das editoras, não acabaram, vou dizer, indo também para a Shed. Mas o teor, vou dizer, das notas de rodapé, com algumas revisões, são basicamente o mesmo. E a Bíblia Vida Nova, ela vai nos auxiliar, porque fala assim naquele versículo, uma referência a esta aliança, desta aliança. E no capítulo 11, no versículo 2, a nota de rodapé nos diz assim: aliança. É o verbete que vai trabalhar agora. Há duas espécies de aliança entre Deus e o homem. Qual é a primeira aliança? Alianças incondicionais, como as promessas a Noé. Encontra-se em Gênesis 9, do 8 até o 17. Além da aliança com Noé, nós temos a aliança com Abraão, uma aliança abraâmica. Onde é que a gente tem essa referência? Gênesis 12, do 1 ao 3. A Davi, uma outra aliança. Onde é que a gente vai encontrar a referência bíblica? Segundo o livro de Samuel, capítulo 2, do 14 até o 15, e também em Jeremias 33, 17. E, por fim, alianças, uma aliança a Israel para o futuro, conforme Jeremias 31, do versículo 31 ao 34. Então, qual é a distinção que, na nota de rodapé aqui, nos ajuda? Há alianças incondicionais, como as que foram dirigidas a Noé, a Abraão, a Davi, a Israel e também para Israel, vou dizer assim, no tocante ao futuro. São alianças incondicionais. Mas o segundo tipo de aliança é a aliança condicional. E nós temos, então, a seguinte informação: as alianças condicionais, como as que foram dadas a Moisés para Israel.
encontra-se em Êxodo 19, versículo 5, 6 e 10. A Israel quanto à sua volta à Palestina, conforme Deuteronômio 30, do 1 ao 10. Por que eu fiz questão de evocar, vou dizer assim, a Bíblia Vida Nova com sua nota de rodapé? Porque quando a gente lê no texto bíblico o termo aliança, às vezes a gente não faz a distinção. A gente coloca como se fosse tudo estivesse no mesmo pacote. Coloca tudo no mesmo pacote. E acha que tudo ali é tudo aliança. Bom, sim, é uma aliança, é um concerto, é um pacto de Deus para com o homem. Mas existem algumas alianças que são incondicionais, outras condicionais. Vamos fazer a leitura e ver as denúncias e o anúncio do castigo divino. O profeta Jeremias foi chamado para exercer seu ministério em meio a uma situação de caos e decadência. Olha só a situação de caos e decadência, isso mesmo. Tem gente, hoje em dia, que se diz profeta, quando não até apóstolo, mas só quer pregar o evangelho num cenário bem, vou dizer assim, favorável. Ora, gente, aprendamos com os profetas do Antigo Testamento, de uma forma específica, a pessoa de Jeremias. Ele foi um profeta, um homem de Deus, que tinha intimidade com seu Senhor, que recebia a mensagem, neste caso, direto da parte de Deus. Ele exerceu com fidelidade durante 40 anos, aproximadamente, o seu ministério profético, mas ele foi chamado para uma situação bem dramática para o povo de Judá, que é uma referência ao Reino do Sul, porque a situação era de caos, era de decadência. O povo de Israel adorava ou estava adorando outros deuses. O povo de Israel havia cometido o chamado adultério espiritual. A gente vê isso de uma forma mais escancarada quando a gente lê o livro de Oséias, o profeta Oséias. Profeta Oséias que influenciou Jeremias, porque Jeremias teve acesso aos escritos de Oséias e ele começa, vou dizer assim, se assemelhando às ideias do profeta, mas quando chega lá na metade do livro de Jeremias e lá no final, a gente vê que aquela influência enorme do profeta Oséias foi diminuindo gradativamente, porque Jeremias, por mais que foi influenciado positivamente por um outro profeta, que já tinha deixado seus escritos, ele permanece ele mesmo. E ele tem uma identidade. E ele é um profeta que a gente chama assim de alma aberta. Um profeta realmente leal ao seu Senhor, fiel à mensagem recebida da parte de Deus. O cenário era este, ó, que está aqui em destaque, na cor amarela, situação de caos e decadência. Tem gente que só quer pregar o evangelho nos dias atuais, quando tem todo o suporte de logística, recursos humanos, recursos financeiros para poder aí sim pregar o evangelho. Mas foi bem diferente com este profeta da parte do Senhor. Note que Jeremias conhecia a história do povo e sabia que um pacto tinha sido firmado entre a nação e o seu Deus. Eu fui, vou dizer assim, fui atraído pela essa expressão. Ele conhecia a história do seu povo. Eu pergunto ao querido irmão e irmã, você conhece a história de sua igreja?
A igreja da qual você é membro, congrega, você conhece a história? Vou mais adiante. Você conhece a história da igreja cristã na América Latina? Você conhece a história cristã no mundo? Por que digo isso? Muitas vezes falta-nos esta compreensão da história do cristianismo. Até parece que a minha igreja local, ou a sua igreja, surgiu do nada, como se não tivesse nenhuma ligação com o passado recente, com outros grupos ou com pessoas que foram fiéis a Deus em outras épocas ou tempos e, quando não, outros lugares. A gente às vezes começa e se, e se coloca dentro de um ministério ou denominação, e às vezes a gente desconhece literalmente a história da nossa própria igreja, da nossa própria denominação. Você, como um batista, eu diria, como um bom batista, um cristão denominado batista, cristão antes de tudo, mas que carrega essa alcunha batista, você precisa conhecer a história, não apenas do cristianismo, mas também da sua denominação. A gente vai ver, por exemplo, que os batistas foram defensores da liberdade religiosa e se tornou, inclusive, um princípio. Se a gente entender um pouquinho a história dos batistas, depois de 1600, para você ter uma ideia, batistas ingleses foram perseguidos. E eles levantaram a bandeira, vou dizer assim, da liberdade religiosa, o que depois fez com que um grupo de batistas ingleses fossem para os Estados Unidos e lá levantassem a mesma bandeira da liberdade religiosa. Quando os batistas, oriundos da América do Norte, uma referência aos Estados Unidos, vieram para o Brasil, eles desejavam a mesma liberdade religiosa num país que era altamente, vou dizer, influenciado pela Igreja Católica. Quando, nos primórdios aqui no Brasil, os chamados protestantes, ou evangélicos, não podiam nem sequer enterrar os seus mortos nos cemitérios, porque os cemitérios, etc. e tal, estavam vinculados à Igreja Católica. E não é à toa que nós temos, quando a gente debruça sobre a história, a informação de que havia cemitérios que foram criados pelos protestantes para enterrar os seus. Perceba que a importância da história faz com que a gente entenda melhor, não apenas aquela época, mas também venha estar fazendo jus em nosso tempo. Jeremias era estudado, capacitado, e ele foi usado de uma forma tremenda por Deus, independente do seu grau de instrução. Se você se colocar nas mãos de Deus, você vai ser capacitado pelo Senhor. Deus vai usar as ferramentas as quais você tem em suas mãos. Agora, para tanto, se ficar de braços cruzados, vai denotar, claro, uma preguiça, uma falta de vontade de se aperfeiçoar, de melhorar, e será bastante limitado o seu uso da parte de Deus por conta dessa falta de ação, de desejo realmente de se desenvolver, e quando falo desenvolver, inclusive esse potencial que há em cada ser humano. Agora, quando cada ser humano desenvolve esse potencial, Deus pega isto e faz disto
algo realmente maravilhoso, de modo que até mesmo você fica espantado com aquilo que Deus fez através da sua própria vida. Mas além de conhecer a história do povo, diz que Jeremias reconhecia as ações de Israel e seu afastamento do plano original que o Senhor tinha traçado. É importante não apenas conhecer a história, conhecer a história aqui, vou destacar. É importante não apenas conhecer a história, mas também reconhecer, vou destacar isso tudo aqui, reconhecer as ações de Israel e seu afastamento do plano original que o Senhor tinha traçado. Sem esse reconhecimento, praticamente nada pode ser feito. Vou trazer para os dias atuais. Se a gente, como parte do povo de Deus, não reconhecer as nossas misérias espirituais, não reconhecer a nossa dependência de Deus e em Deus, se a gente não reconhecer que até mesmo as nossas omissões trazem consequências enormes e drásticas para a Igreja de Cristo e para a sociedade toda, se a gente não reconhecer isso, a gente vai estar contribuindo para aumentar, vou dizer assim, a desgraça no cenário nacional. Porque a igreja está inserida na sociedade. Mas a gente tem um profeta que, diante de tal situação, tinha uma palavra profética. Ele era profeta. E este que nos fala não é profeta. Mas a palavra profética deveria o quê? Denunciar o desatino, bem como apontar o castigo resultante, porque tinha consequência, ia culminar em algo terrível. E Jeremias, por conta dessa sua vocação, ele foi chamado e ele foi fiel e não poderia o quê? Se omitir daquilo que o Senhor havia determinado. Isso incluía o reconhecimento da situação e seus desdobramentos, as consequências. Porque tudo na vida tem implicações. Esta é a grande verdade. Jeremias, ele se tornou porta-voz da palavra do Senhor. Ele tinha que tão somente entregar a mensagem de Deus. Ele não tinha mensagem própria. Hoje em dia, as pessoas, não como profetas, mas como pregadores, que são, até mesmo como professores, colocam muitas opiniões pessoais, colocam suas ideias, até mesmo nos textos bíblicos e durante a exposição, mas não são fiéis à mensagem de Deus. Não quer parar para ler, meditar, interpretar, entender e fazer devida aplicação do texto bíblico, porque isso demanda tempo. É um trabalho árduo. Não é algo que se faz em 30 minutos. Mas tem pessoas que querem ensinar, mas não querem dedicar-se ao ensino. E para você ensinar, precisa haver dedicação. Quer entrar no Ministério de Ensino, na Escola Bíblica Dominical, entre de corpo e alma. Que você possa exalar não apenas o bom perfume de Cristo, mas que você possa, vou dizer assim, transpirar as Escrituras Sagradas. Que você possa estar encharcado pela palavra de Deus e não por opinião. Sabe por causa de quê, meus irmãos? As nossas opiniões só têm valor para nós mesmos. A minha opinião, eu tenho opinião, na minha opinião, e daí, Gustavo? Eu falo para mim mesmo, e daí? A sua opinião só tem importância para você. Para a outra pessoa não tem nenhuma importância, não.
Porque cada um tem a sua opinião. Então não vai usar a opinião, quer seja minha, quer seja sua, como se fosse uma verdade incontestável. Nada disso. Para com isso. A gente precisa crescer. Eu não cresci em estatura. Tenho 1,62 m. Mas a gente precisa amadurecer. A gente precisa crescer. A gente precisa entender que o importante não é o achismo, o que eu acho, o que eu deixo de achar, não é a minha opinião. Ah, mas quer dizer que ninguém pode ter opinião? Pode ter opinião, sim. Mas não queira colocar a sua opinião ou ela abaixo dos outros. Vai ter que engolir a minha opinião. Nada disso. A sua opinião é sua, pronto, acabou. Isso só tem importância para você. A minha opinião só é importante para mim. Agora, o que é importante para todos nós que estamos aqui? Sabe o que é importante? A palavra de Deus. Ela é importante. Agora, a sua relevância se dará quando você lê, interpretar e entendê-la. Aí você dizia assim: ah, entendi. E uma vez entendendo, você assimila completamente e a coloca em prática. Porque não há razão para você estudar a Bíblia inteira, ler diversas vezes e não ter uma praticidade, não colocá-la em prática. Ser mero ouvinte ou leitor não faz diferença alguma. Agora, uma vez que você é um leitor e um ouvinte atento à palavra do Senhor, faz que nem Maria. Maria, mãe de Jesus, ela ouvia as palavras e guardava no coração. Guarde no coração. Sabe pode que a gente se perde muitas vezes na EBD? Pelo menos dentro de uma realidade um tanto mais restrita. Eu não posso falar pelo Brasil afora, porque eu não estou em todas as igrejas batistas. Mas é que as pessoas, às vezes, não leem a Bíblia, não estudam, não meditam nela, mas na hora da EBD quer falar. Levanta a mãozinha, professor, discordo. Discordo o quê? De quê? Discordo. Porque eu acho isto, na minha opinião. Gente, já disse aqui, é de menor importância. Isso é importante para você, a sua opinião, o que você acha. Deveria ter, no mínimo, humildade para ouvir aquele que se debruçou sobre a Bíblia, planejou uma aula e está ali, vou dizer assim, ministrando aquela aula. Deveria, ao menos, ser um bom ouvinte, mas nem sempre a gente encontra-se nos nossos arraiais pessoas que são boas ouvintes. Quer sempre discordar. Permita-me aqui contar um autor chamado Paul Tillich. Ele era um teólogo, filósofo também, e que foi duramente criticado por muitos. Até que certa vez, em um momento específico, ele teve oportunidade e ele disse: olha, antes de falar de mim, dos meus pensamentos, das minhas ideias, do assunto que eu trato nos livros, leia todos os meus livros, leia toda a minha obra, leia toda a minha obra, para que depois você possa ter condição de dizer, olha, eu não concordei nisso, naquilo outro. Mas geralmente as pessoas não leem nada dos outros. E até mesmo importante, a Bíblia lê até quase que nada da Bíblia, mas tem sempre algo para dizer, discordo. E geralmente, no cenário da EBD hoje em dia, é discordo. Quando não é eu acho isto, eu acho aquilo, na minha opinião, é discordo, discordo. Gente, coloque a sandália da humildade. Vai aprender um pouquinho. E aprenda calado às vezes, porque é muito melhor se calar do que falar besteira.
do que colocar seus pontos de vista, suas ideias a respeito daquilo que está sendo tratado. Jeremias tinha uma humildade, humildade que a gente encontra assim, em outros profetas e também na pessoa bendita de Cristo Jesus. E como seguidor de Jesus, que a gente venha calçar as sandálias da humildade. Humildade não se fala, humildade se vive. Porque já teve aquele que se arvorou numa classe dominical, quando este estava presente, e disse: porque eu sou muito humilde. A humildade saiu pela porta da sala de aula naquele exato momento. Aprendamos, meus irmãos, com a Bíblia Sagrada. Vamos reconhecer a situação de Israel? Vejamos. As denúncias feitas pelo profeta Jeremias foram pesadas e duras para com Israel. Eles não apenas repetiram os pecados de seus pais, mas foram além e fizeram pior do que os vossos pais. Eu preciso ler, porque a gente pode ter a concepção de que Jeremias foi duro com suas palavras, foram termos bem pesados, porque de repente o coração de Jeremias estava bem apertadinho e ele desabafou. Nada disto. Jeremias apenas entregou o recado de Deus de forma fidedigna. É isso que a gente aprende. E eu gostaria de ler estes textos que estão aqui, ó. Vou aqui em destaque. Opa, vou aqui destacar. Colocar na cor. E com amarelo e branco. Deixa assim mesmo. Não, vou fazer bonitinho aqui, né? Agora sim. No capítulo 11, versículo 10, você pode abrir a sua Bíblia. Fala assim: tornaram as maldades de seus primeiros pais e recusaram ouvir as minhas palavras. Andaram eles após outros deuses para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá violaram a minha aliança que eu fizera com seus pais. Gente, a mensagem de Jeremias não era dele. A mensagem que ele anunciava era de Deus. E vocês ouviram atentamente o que eu li? Os pais abandonaram a aliança de Deus. Para quê? Para seguir a outros deuses. Por mais que a gente ache que sejam palavras pesadas e duras, uma facada nas costas foi o que Israel fez com seu Deus. É como se fosse isto. Deus vai lá, tira o povo do Egito, que estava sendo oprimido, leva para o deserto, cuida o tempo todo, entra com provisão, e Israel vai lá e crava um punhal, uma faca nas costas de Deus e segue a outros deuses. Quando eu vejo o comportamento de Israel, eu não fico tão impactado nestes termos, que foram palavras pesadas e duras. Sabe por causa de quê? No capítulo 16, quando menciona que foi pior do que os pais, sabe o que diz? A gente tem que ler o texto, porque na revista aqui, ó, diz: mas eles foram além e fizeram pior do que os vossos pais. A gente fica com o texto truncado, não é verdade? O que aconteceu antes e depois? Você não sabe, nem eu. O que a gente tem que fazer como um leitor, pelo menos mediano? Mediano, tá? A gente tem que ler o texto. Aí eu faço a leitura aqui, para auxiliar você. E se você for uma pessoa bem esperta, o que você vai fazer? Vai ter
se tiver o exemplar em mãos, vai também acompanhando para ver o que é dito, se faz sentido com aquilo que está registrado na palavra de Deus. E no capítulo 13, versículo 16, versículo 12, diz assim: vós fizestes pior do que os vossos pais. Ah, está aqui no texto da revista, mas não para por aí. Pois eis que cada um de vós, Deus dizendo, anda segundo a dureza do coração. Eu parei aqui de uma forma proposital. Percebam que havia uma dureza de coração, mas o autor da revista se refere que as palavras de Jeremias foram pesadas e duras. As palavras pesadas, entre aspas, e duras também, entre aspas, faziam jus à dureza do coração de Israel. Mas para por aí, na minha versão, não. Segundo a dureza do coração maligno, o coração do povo de Israel era mau, tinha maldade. Conforme o texto diz, era maligno. Era tão maligno que não estava inclinado, não dava ouvidos a Deus. Porque é isto que ele diz, ó, para não me dar ouvidos a mim, diz o Senhor. Só estou lendo o texto bíblico. Aí a gente entende que, conforme nos diz aqui o autor da revista, a maldade que começou com os ancestrais só havia crescido e tomado proporções abomináveis. Era uma abominação. Imagine só, lá no começo da aliança, ter várias prescrições, inclusive de não servir a outros deuses, não colocar outros deuses diante dele. O que o povo fez? Aquilo que era contrário à palavra de Deus. Seguiu outros deuses, deu as costas para Deus e fez coisas terríveis naquele contexto do povo. Foi uma bola de neve que foi aumentando, 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 e quando a gente continua aqui, o autor da revista diz que todo pecado nacional tinha por princípio a quebra do pacto estabelecido. E isso provocou o quê? A ira do Senhor, ao queimarem incensos numerosos a diversos deuses, deuses pagãos. Deus se revela como um Deus pessoal que se relaciona com o seu povo. Eles não quiseram relacionamento com Deus, o mesmo que havia livrado do Egito, os seus pais, que havia preservado as suas vidas no deserto, entrado com providência, no ambiente de amor, dá as costas e comete essa sorte de pecado, da idolatria. A gente fala muito em idolatria e a gente só quer associar a um ou outro segmento religioso. Mas aqui não. Prossegue a revista. Um pecado assim estava escrito com um estilete de ferro. Capítulo 17, versículo 10. Na minha versão, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Jeremias 17:10, diz o Senhor. Isto havia acendido a ira do Senhor. Havia culpa do povo de Israel. Há uma menção aqui que os líderes nacionais não entendiam. Vamos ler o que diz o texto? Porque senão você fica sem entender. 14:18. 14:18 nos diz: se eu saio ao campo, eis aí os mortos, a espada. Se entro na cidade, estão ali os debilitados pela fome.
até os profetas e os sacerdotes vagueiam pela terra e não sabem para onde vão, mostrando que até os homens religiosos, os líderes, estavam desorientados. E por que eles estavam sem direção? Porque eles haviam abandonado a aliança. Porque a aliança significa literalmente na língua hebraica uma instrução, é mais do que ensino, é uma instrução. Eles abandonaram a instrução divina. E uma, é, um significado secundário desse termo aliança no Antigo Testamento é direção, porque a aliança, além de dar uma instrução, dava uma direção, um rumo, um norte para o povo de Israel. E quando o povo de Israel deixa a instrução, a implicação, a direção do Senhor, até os religiosos ficam sem direção. Hoje em dia não é diferente nos dias atuais. Desculpa a repetição dos dias. Por que não é diferente nos dias atuais? Porque se os pregadores da palavra de Deus, as pessoas da IBD e assim por diante, as pessoas que trabalham na exposição bíblica, se eles não se pautarem na Bíblia e se não receberem a instrução de Deus, se não entenderem, se não interpretarem, se não aplicarem devidamente, se não praticarem, se eles não, vou dizer assim, tiverem essa direção do alto, direção divina, eles vão estar ensinando coisas diferentes, coisas erradas para o povo. E não vai ser nem uma voz profética, entre aspas, tá bom? No meio do seu povo, naquele contexto. Porque não tem, vou dizer assim, a palavra de Deus nele, um termo usando de uma forma positiva, ele não vai estar intoxicado, no bom sentido, só para fazer uma comparação, um mal comparando. Não tem quando a pessoa está intoxicada e ela vai ter que tomar alguns remédios porque ela começa toda ter marcas no corpo e fica tudo empolado, vou dizer assim, ela vai tomar um remedinho para reverter a situação, né? Uma pessoa que está toda intoxicada, no bom sentido do termo, se é que pode ser utilizado, mas pelo menos eu entendo dessa maneira. Quando a pessoa está toda intoxicada, que você vê Bíblia na veia daquele que fala, por exemplo, uma Bíblia na veia no sentido de uma Bíblia correta, de uma forma salutar, um evangelho puro e simples, fidedigno, não um evangelho diluído. Aí, sabe o que acontece? O povo tem direção, os líderes têm direção, não batem cabeça. Às vezes acontece que não se dedica um tempo para a leitura, para a meditação, para o ensino, para a pesquisa bíblica, para a oração, e fica, por consequência, sem direção. Fica batendo cabeça. Mas se tiver isto aqui que eu estou dizendo, o povo vai poder se nortear. Mas o que faltou para o povo foi justamente uma liderança religiosa firme, firme, da parte do sacerdote, daqueles que lidavam com a lei de Deus, porque deixou correr solto, solto e frouxo. Deixou afrouxado, vai correndo, e depois o resultado, punição. Não apenas denúncia da parte de Deus através do profeta, mas um anúncio de castigo divino. O juízo viria sobre o povo de Deus. Algumas vezes, 14:14, é importante a gente ler, diz assim: Disseram-me o Senhor, os profetas profetizaram mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são os que eles vos profetizam. Houve profetas falsos, houve visões deturpadas, houve palavras distorcidas e mentirosas. Gente,
Parece que até que foi uma fotografia, uma imagem tirada dos dias atuais. Quantas profecias mentirosas, quantas visões falsas, quantas revelações que não são provenientes de Deus, quantos sonhos fraudulentos, deturpados, que ao invés de fazer com que as pessoas venham se aproximar da palavra, as pessoas se afastam da palavra e seguem a esses chamados gurus religiosos. Era o contexto da época e não é diferente nos dias atuais. Porque você prega a Bíblia, você fala sobre a Bíblia, você se debruça sobre a Bíblia e tenta não sair dela para não impor suas ideias, para não ficar contando historietas, gracinhas. Quantas pessoas chegam, quer na IBD ou nos púlpitos, e contam uma piada ou anedota para, segundo eles, quebrar o gelo. Gente, se eu, Gustavo, quiser ficar rindo dentro da igreja, ou dentro de uma sala de EBD, se eu quiser ficar rindo, eu vou assistir um filme de comédia, eu vou no circo, eu vou ao teatro assistir um espetáculo que, afim, nesse viés de comédia, de entretenimento. Se eu quiser rir, eu tenho recursos disponíveis, acessíveis, para ficar rindo e dar boas risadas e gargalhadas. Mas a gente gosta, né? A gente gosta de chegar na igreja e ficar rindo. Ah, que coisa engraçada. A gente só lembra das piadas, das anedotas, do como foi engraçado e como fez a gente rir. Que triste. Esse é um cenário triste. Muito triste. Porque eu pensei que a gente ia para a EBD e para a igreja para ouvir a palavra de Deus. E quantas vezes a gente se perde nisso? A gente introduz várias coisas no ensino, na pregação, que não tem nada a ver com a urgência e com a seriedade da palavra de Deus. Não estou falando que você não pode ter momentos descontraídos. É você que vai entender se o ambiente é apropriado, se o momento exige ou pede. Não estou entrando nesse mérito. Não estou falando que é pecado, gente. Eu estou falando que às vezes a gente vai desvirtuar e vai fazer com que as pessoas lembrem mais das piadas contadas, das historietas, dos chamados testemunhos, do que da própria palavra de Deus. E se o irmão e a irmã está percebendo, o tempo todo a gente tenta ficar aqui, ó. A gente vai caminhando para cá, mas a Bíblia, opa, nos puxa para o texto bíblico. Não é assim? E a gente prossegue. Prossegue porque houve o anúncio do castigo divino. Opa, deixa eu fazer aqui a ação. Eu não faço nenhum tipo de edição, mas deixa eu ver se consigo agora. O anúncio do castigo divino. Por causa desse pecado e da recusa de ouvir a voz do Senhor, ele mesmo sentenciou. Quem sentenciou? Deus. E que diz no versículo 22, está aí. Eu os punirei. Os moços morrerão pela espada. Seus filhos e suas filhas morrerão de fome. Coisa triste. Foi uma sentença da parte de Deus. O quadro dos castigos divinos era terrível. Vários mortos por doenças e pela espada, e estes sem uma sepultura digna, mas servindo de esterco e alimento para as feras. A desolação causada seria tamanha que nem motivos para alegria restariam. A gente pergunta assim, com essa mentalidade de hoje,
Será que Deus era tão mau assim? Por que Deus fez tantas coisas quanto as descritas? Não é que Deus era mau ou é mau. A pergunta está feita de maneira incorreta. É que a maldade de Israel era hercúlea, gigantesca. Era que o desprezo à lei era mais do que uma afronta ao nome do Eterno, a santidade de Deus também. É porque, como já foi lido aqui, que o coração do povo era duro, feito pedra. Aqui é madeira, mas era pedra, coração de pedra. E dentro do coração de pedra, vou dizer assim, ou era esse coração todo de maldade, era um coração maligno. Mal era a ação, a atitude, o comportamento do povo para com o seu Deus. Mas às vezes a gente vê um cenário como este e coloca Deus no banco dos réus. Deus é mau. Deus é culpado por toda essa desgraça. Não. O povo era responsável por todos esses castigos. Porque Deus disciplina. Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, nem do seu filho. Uma referência ao povo de Israel. Vou prosseguir. Fala sobre várias coisas que aconteciam no castigo divino. Deixa eu ver aqui. Nesse anúncio de castigo, até o rei precisaria se alertar e se humilhar, porque a coroa da vossa glória já caiu da vossa cabeça. Até os maiorais deveriam se humilhar. No Israel antigo, ou no Oriente antigo, era comum, quando havia um arrependimento por parte do povo, consequentemente também, ou primeiramente por parte do rei, e o povo, nesse caso, acompanhava, né? Vestir-se de roupa, de saco, jogar cinza na cabeça como sinal de arrependimento, de dor, e de santidade, mostrando assim que havia se arrependido da atitude. Até o rei precisa se humilhar. Até os governantes precisam se humilhar. Até os líderes religiosos precisam se humilhar diante das potentes mãos de Deus. Todos nós devemos nos humilhar diante de Deus e perante as suas mãos benevolentes, sim, mas potentes. Mãos justas, mãos santas, e entender que não apenas o pobre, o miserável, o membro da igreja mais simples precisa se arrepender, mas todos nós precisamos nos humilhar diante das potentes mãos do Eterno. Judá seria o quê? Levado ao cativeiro. Capítulo 13, versículo 19. Eu quero fazer a leitura. Diz assim, 13, 19. As cidades do sul estão fechadas, e ninguém há que as abra. Todo Judá foi levado para o exílio, todos cativos. As cidades do sul, que eram cidades da região árida do sul, da terra prometida. Aquelas cidades do sul eram importantes como defesa contra os aliados satélites da Babilônia, mas não foram capazes de evitar o saque de Judá. Serviam de exemplo para o orgulho de Judá, conforme o versículo 17, uma vez que o rei do sul confiava na proteção oferecida por essas cidades e não por Deus. Viu o erro das cidades, do povo,
do Reino do Sul, eles confiavam nas suas cidades, no seu poderio bélico, nas suas defesas. Eles não estavam confiando em Deus. Tanto é que já tinha deixado Deus de lado há muito tempo e tinha seguido outras divindades, outros deuses. Às vezes acontece assim conosco. A gente confia no marido, numa esposa, isto é, no cônjuge. A gente confia no patrão ou no empregador, confia no governo, confia no líder religioso, confia no pastor, confia em tantas pessoas, tanta gente. Não estou falando que você não deva confiar em um ou outro, não, por nestes que eu citei. Não é para ter uma desconfiança, nada disso. Eu estou falando que às vezes a gente deposita a nossa esperança nestas pessoas, mas não deposita a esperança em Deus. Não deposita a nossa confiança no Senhor. E quando a gente não deposita a nossa confiança e a nossa esperança em Deus, a gente substitui Deus no nosso coração por estas pessoas, ou até mesmo uma destas. Isso já é uma essência da idolatria. A gente pode ter um coração, de repente, idólatra, mesmo não se colocando diante de imagens e esculturas. É isso mesmo. Não é somente colocar ou ter imagens e esculturas, como aconteceu lá no povo de Israel. Às vezes, mesmo diante, ou mesmo não tendo nenhuma imagem diante de nós, ainda assim, há um coração idólatra dentro de nós. Em relação às pessoas, como é que a gente deve lidar com estas, por exemplo, que eu mencionei? A gente precisa entender que a gente não tem uma autonomia plena. A gente precisa um dos outros. E por isso entra aquele termo interdependência. Um depende do outro. Você o marido, precisa da esposa, a esposa precisa do marido. Os pais precisam dos filhos, os filhos precisam do marido. O membro da igreja precisa do pastor, o pastor precisa dos membros. A gente precisa do governo, em qualquer esfera, municipal, federal, estadual, e esses governos precisam do povo, das pessoas, dos cidadãos. Então, primeiramente, a gente tem que se situar. A gente precisa um dos outros. Isso se chama interdependência. Agora, no tocante a Deus, a gente já tem que mudar isto. Não é interdependência. Eu dependo de Deus e Deus depende de mim. Não. Ninguém é insubstituível. Eu dependo de Deus. É depender. Eu dependo de Deus. Mas Deus não depende da gente. Porque se a gente não quiser fazer algo que Deus determina, Deus não vai ficar em apuros, vai colocar a mão na cabeça e dizer, e agora, o que eu faço? Ele vai usar os seus instrumentos. Os seus instrumentos. Se você não quiser fazer, há quem faça. Ninguém é insubstituível. Esta é a grande verdade. Se existe a interdependência no tocante aos homens, com relação a Deus, é dependência. E qual é a forma dessa dependência? Uma dependência completa. Você precisa depender totalmente de Deus. Não confiar e depositar suas esperanças em outras pessoas e em outras coisas. Mas colocar tão somente em Deus, porque isso vai indicar a sua confiança plena diante do Eterno. Houve estas coisas, deixa eu ver aqui. Assim, diante desse quadro, só restava o profeta chorar secretamente. Por que ele é chamado de profeta chorão? Diz aqui, versículo 17, 13 e 17, que ele chorava. Mas se isto não ouvirdes, a minha alma chorará em segredo, por causa da vossa soberba. Chorarão os meus olhos amargamente, e se desfarão em lágrimas, porquanto o rebanho do Senhor foi levado cativo. O chamado profeta chorão chorou pelas misérias do seu próprio povo. Chorou profundamente porque o povo tinha desobedecido. Chorou pelas consequências
da desobediência. Ele chorou. Pode ser que você é pastor, você é diácono, você é membro de igreja, você é aluno, você é professor, não tenha, nos dias atuais, derramado uma lágrima pelas pessoas que estão indo a passos largos para a perdição eterna. Pode ser que a gente encontre aqui ou lá pessoas que não têm chorado e derramado uma lágrima sequer pelas pessoas realmente necessitadas de auxílio, tanto em nível material, emocional, quanto espiritual. Isso só mostra a nossa insensibilidade. A gente critica tanto os discípulos de Jesus, quando num cenário como o que eu vou descrever agora, Jesus tinha dado uma ordem para os seus discípulos, e eles foram, saíram, voltaram, querendo prestar um relatório. Senhor, aconteceu um monte de coisas, porque nós realizamos tudo isto em teu nome. Aí Jesus decide ir para um outro lado, outra banda, né? Para o outro lado do lago, vou dizer assim, e, vamos lá. Quando chegar lá, a gente descansa, a gente ouve, eu vou ouvir os relatórios que você tem a dizer. Mas, de repente, Jesus para e vê uma multidão faminta, e diz o texto, e Jesus viu e teve compaixão. Qual foi a reação dos discípulos? Senhor, despede a multidão que está faminta, despede-a, manda ela ir para casa, para os seus lares, para as suas vilas, para as suas aldeias, despede-a. Mas Jesus diz o texto que viu e teve compaixão. E Jesus se dirige a ele e fala, a eles, os discípulos, fala, dá-lhe voz de comer. Às vezes a gente olha para as pessoas e a gente não derrama uma lágrima e demonstra uma insensibilidade. Às vezes nós somos ágeis nas palavras, mas somos que nem tartarugas na hora de fazer uma ação social, de lidar com os outros nessa tratativa da beneficência. A gente é rápido na língua para falar mal e até mesmo falar sobre a maneira que a gente entende que deveria proceder, mas nós somos vagarosos em acolher uma pessoa, em ajudar uma pessoa, em estender as mãos e, quando não, colocar a mão no bolso para ajudar um ser humano. Um ser humano, a gente às vezes tem essa mesma insensibilidade que os discípulos tiveram. Mas Jesus viu e teve compaixão. Às vezes você não tem compaixão porque você não vai onde estão as pessoas. Onde pisam os vossos pés? Onde você tem ido? Se você adentrar no seu bairro, na sua sociedade, em alguns lugares, se você adentrar algumas casas, você vai ver famílias desestruturadas, violência, necessidade de ordem física, material, espiritual, emocional. Se você for lá onde estão as pessoas necessitadas realmente, você vai ver. Aí eu pergunto, terá compaixão delas? Ou vai simplesmente fazer uma oração e dizer, Deus te abençoe, Deus te abençoe e se mandar ir embora? A gente não pode se despedir das pessoas necessitadas sem agir, porque Tiago, isso eu não estou dizendo não, tá, gente? Tiago diz sobre a verdadeira religião. É, não é sobre o Novo, Antigo Testamento, embora está implícito no Antigo Testamento. Tiago também era judeu, tinha esses princípios judaicos, embora se tornou um cristão. Mas a verdadeira religião
e ajudar o quê? Os órfãos, as viúvas, os necessitados. Esta é a agenda de Deus, tá? Para a sua vida. Não é minha agenda, não. Quando eu falo não é minha agenda, no sentido de que eu estou dizendo para você fazer isso. É a Bíblia que diz. Ah, eu não sabia, mas agora sabe. Vai lá, lê a carta de Tiago, leia o Antigo Testamento, mas lê com atenção. E não se exime da responsabilidade, inclusive social. Inclusive social. Por quê? Você tem a responsabilidade de ser um membro de igreja, um testemunho que venha glorificar o nome de Deus. Prossigo aqui, vou falar sobre a dramatização da mensagem de Jeremias. Aqui na revista está como dramatização, na lição anterior, colocou até mesmo como exemplo de, não um exemplo, mas falando são chamados atos proféticos. Esses atos proféticos eram feitos por profetas. Temos alguns atos, por dramatizações por parte destes. Agora, eu penso que não faz sentido, se eu não sou profeta, como que eu vou ter um ato profético? Posso estar errado, mas acho que, é que nem assim, numa, num linguajar, é uma coisa que não faz sentido, tá? Não tem nexo. A segunda coisa é que os atos proféticos, da parte dos profetas, inclusive de Jeremias, não era trazer questões espirituais, ocultas, para o povo de Israel, que ninguém ia entender, e ia olhar para Jeremias e ficar esperando o que queria dizer. Nada disso, gente. Tinha um ensino. Os atos proféticos ou dramatizações proféticas, isto é, dos profetas, tinham um ensino. O primeiro deles é o quê? O cinto. O cinto é o primeiro drama, o chamado ato profético. Jeremias devia comprar um cinto para sua cintura, depois devia enterrar, depois de um período, constatar que estava apodrecido. Aqui diz que o profeta cumpriu o Senhor lhe deu a explicação. Israel e Judá deveriam ser como um cinto, se você pegar a cintura do seu Senhor, no meio do povo, a dor deveria ser sentida na solidão, pelo profeta como cinto do seu Senhor, mas por serem um povo perverso e caminharem segundo a teimosia do seu coração, segundo outros deuses, eles apodreceriam e não prestariam para mais nada. Esse ato profético, vou dizer assim, essa dramatização de 13:10, qual é o ensino? Tipo, moral da história. Deus ia fazer com que a soberba do povo de Israel se apodrecesse. É isso. O povo entendeu isso. Ah, não tem mais coisa por trás, não. Para de querer inventar, trazer coisas ocultas. Aqui não é cabala, gente. Se você souber o que é cabala, você vai entender. Se você não souber, depois procura saber. Se quiser. Mas se não quiser, não vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Fique com a mensagem objetiva da parte de Deus. Mas a gente vai ver o segundo drama, tá bom? O segundo drama é esse aqui, ó. A jarra. Esse é o segundo drama, a jarra. A referência está no capítulo 13, versículo 12 até o 14. Eu vou fazer a leitura do texto bíblico. 13, do 12 até o 14. Diz assim: pelo que diz-lhes estas palavras, assim diz o Senhor Deus de Israel: todo jarro se encherá de vinho
e dir-te-ão: não sabemos nós muito bem que todo jarro se encherá de vinho? Mas tu diz-lhes: assim diz o Senhor: eis que eu encherei de embriaguez a todos os habitantes desta terra, e aos reis que se assentam no trono de Davi, e aos sacerdotes, e aos profetas, e a todos os habitantes da terra. Falo-eis em pedaços, atirando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Não pouparei, não terei pena, nem terei deles compaixão, para que os não o destrua. Ou seja, aquela sentença ali era irreversível, isso mesmo. Deus não ia voltar atrás. Ah, mas se a gente clamar, não, 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 não tem jeito, não tem jeito. O povo tinha que ir para o cativeiro, viver a sua vida, porque a geração inicial, primeira, morreria lá, e só depois de 70 anos que voltaria para a terra de Israel. Antes disso, nem pensar, nem precisa se espernear, nada disso. Deus não ia mudar de atitude. Eu ia falar, não ia mudar de opinião, Deus não ia necessariamente opinião, né? Mas não ia mudar de atitude. O seu comportamento seria este descrito. É o que a gente aprende. Agora, na leitura aqui, vou fazer a leitura aqui do texto. O profeta percebeu então uma jarra cheia de vinho, e aquilo lhe seria um sinal de que o Senhor traria embriaguez para os habitantes da terra, incluindo reis, sacerdotes e profetas, o que colocaria uns contra outros. Isso seria parte do castigo divino. A lição a se aprender seria contra a arrogância. Deveriam manter uma atitude da glória a Deus na esperança de não tropeçar como bêbados à noite, quando a luz se reduz à profunda escuridão. Eu queria fazer destaque a esse termo aqui, ó, vinho. Isso mesmo, vinho. Isso, está em vermelho, vinho. Muitas das vezes, a gente ouve que o vinho é sinal de alegria, tanto no Novo Testamento quanto no Antigo. É correto, mas, não, mas nem sempre o vinho é sinal de alegria, é símbolo de alegria. A gente precisa se situar dentro desse contexto. Não aqui apenas, mas em alguns outros momentos, o vinho é símbolo do juízo de Deus. Vai depender muito da aplicação do autor. Da mesma forma que a palavra fogo tem vários sentidos. Não tem apenas um sentido, tem dezenas de sentidos, tanto no Antigo quanto no Novo. Mas na sua totalidade, dezenas de sentidos. Mais 12, 13, 14, talvez até 16. Eu tenho uma relação de vários significados do fogo. Depois eu fiz umas pesquisas. Perceba que o professor e o aluno, como discípulo de Jesus, precisa entender que, viu vinho, vinho é símbolo de alegria. Em alguns casos, sim. Em outros, não. Neste caso, o vinho é símbolo do castigo de Deus, da ira de Deus, ou do juízo de Deus. Feito isto, a gente vai para o terceiro drama, que é a família. Eu vou colocar aqui, só vou fazer a leitura. O Senhor deu ainda uma instrução direta ao profeta para que ele nem tomasse mulher nem filhos. Jeremias não teve esposa, muito menos filho. Porque o tempo era da expectativa, de calamidade, os filhos ali nascidos não seriam recebidos com alegria, mas apenas para chorarem suas perdas. E pior, por causa do castigo divino, a instrução seria para que não entre na casa onde há luto, nem vais para lamentá-los, nem tenhas compaixão deles, porque retirei a minha paz, a minha bondade e a misericórdia deste povo, diz o Senhor.
Em outras palavras, é como se, diante dessa denúncia, desse anúncio do castigo divino, Deus estivesse dizendo assim: olha, até então a minha mão estava estendida sobre o povo de Israel, mas essa mão vai ficar recolhida durante o dia. Eu vou recolher essas mãos de misericórdia, de bondade, de paz, vai ser recolhida de maneira que não esteja naquele momento ou naquele período sobre o povo que foi escolhido, que foi santificado, que foi separado, que fez comigo um concerto, um pacto, mas de forma deliberada, deu as costas para mim, quebrou o meu pacto e ainda, numa afronta grotesca, ainda segue a outros deuses, colocando sacrifícios diante de outros deuses, enquanto a mim, literalmente, me deixou de lado. E durante esse período, as minhas mãos que estavam estendidas sobre esse povo deixarão de estar, momentaneamente, ou, como eu disse, diante daquele período. É mais ou menos isso. Quando a bondade e a paz fossem retiradas do meio do povo, a dor deveria ser sentida na solidão do profeta como sinal do castigo que viria. E o profeta chamado Chorão sofreu muito. Sabia que ia sofrer por conta da desobediência do povo. E tudo ia se cumprir. Tintim por tintim. Isso mesmo. Tem o quarto drama, que seria como se fosse hoje, entre aspas, um ato profético, porque foi de um profeta, o olheiro, que é o quarto drama. Mas adiante o Senhor falou a Jeremias para adiantar do olheiro. Ali ele percebeu o vaso sendo trabalhado, em seguida esse vaso se estragou e precisou ser refeito. A palavra do Senhor trouxe a explicação do drama do olheiro. A casa de Israel estaria nas mãos do Senhor para que ele moldasse conforme seus próprios desígnios. Então, todo castigo e dor deveria ser entendido como resultado da rebeldia do povo em submeter à soberania do Senhor. Porém, ao aplicar o castigo, o Senhor estaria fazendo o mesmo que o olheiro para o refazer em um vaso segundo o seu propósito. Em relação a este texto, eu tenho aqui um comentário da Bíblia, Vida Nova, comentário bíblico Vida Nova. Eu tinha deixado aberto aqui e eu optei para não ficar indo fazer uma consulta direta aqui, senão a gente demorar mais tempo, por dizer assim, em sala de aula, nesse estudo que eu tinha proposto. Mas o que ele diz com relação ao texto deste último ato, que é o olheiro? Este último não, o quarto ato, que é o olheiro. Aqui diz o seguinte: os dois sinais envolvendo um vaso quebrado, porque aparece no capítulo 18, uma referência a este que foi lido agora, mas tem um outro ato que é sobre o oleiro, no capítulo 19, do 1 até o 14. São significativamente diferentes um do outro. Então, ele chama atenção que aqui fala sobre o oleiro, capítulo 18? Sim, fala. Capítulo 19 fala sobre o oleiro? Fala. Mas percebam, aí tem que ler, tá? Vai ler aqui e vai lá e lê. São coisas diferentes. Neste aqui, 18, Jeremias vai à casa do oleiro, onde observa o seu trabalho. O oleiro, descontente com o vaso que estava fazendo, utiliza o mesmo barro para fazer o outro. O Senhor, então, declara que ele, assim como o oleiro, está livre para rever suas intenções com Judá. O princípio é desenvolvido nos versículos 7 até o 10,
e aplicado a qualquer nação. Mas o ponto crucial, tem que ler do capítulo 18, do 1, aí vai até o 18. Mas lá no versículo 11, o ponto crucial, entretanto, é que, embora o Senhor tenha elaborado um plano para julgar seu povo, ainda há tempo para eles se arrependerem e evitem um desastre. O arrependimento, mesmo que tardio, ainda seria honrado por Deus. E esse princípio também aparece na vida do ministério de Jesus. O apelo do Senhor para que mudem é real. Ainda assim, Deus está dizendo para eles: ora, mudem, façam diferente. Mas sabe qual é a história completa? Já que a gente sabe a história toda, mediante o relato bíblico, eles não mudaram nem uma vírgula. Eles continuaram obstinados. Por causa de quê? Porque o coração deles eram duros, cheios de maldade. É o que a gente observa. Vamos prosseguir. Temos um outro ato, outra encenação, que é sobre uma jarra quebrada. Passamos apenas a leitura. Este é o quinto drama. Ainda uma vez o Senhor propôs um drama profético. O profeta deveria comprar uma jarra de oleiro na presença da liderança nacional e, depois de anunciada a palavra, a jarra deveria ser quebrada. Qual é o simbolismo daquele drama que se entende na sequência? Primeiro, Israel foi adquirido pelo Senhor e a esse o Senhor deu palavras de advertências sobre os holocaustos a outros deuses. Mas, como o profeta não foi ouvido, assim como se fez em cacos o jarro, disse o Senhor: Deste modo quebrarei, deste modo quebrarei este povo e esta cidade como se quebra a jarra do oleiro. Capítulo 19, versículo 11, que é justamente o outro termo do oleiro, mas que são distintos, tá bom? Mas tem o termo oleiro? Tem, mas a mensagem é um pouco diferenciada. Vamos agora para o clamor de Jeremias em favor da nação. Jeremias, que sabia da destruição, estaria vindo sobre Jerusalém. Foi ele mesmo quem anunciou o castigo, porém, confiava na justiça divina. Por isso, decidiu apresentar diretamente sua causa. Ele se colocou a favor da nação e clamou: Até quando a terra lamentará e todo o capim do campo secará? Era verdade que Deus estava preparando uma calamidade, mas o profeta não desistiu de interceder. Atende-me, ó Senhor, e ouve a voz dos que estão em conflito comigo. Note o caráter aqui do profeta. Ele intercede, vou destacar, ele intercede pelo seu povo. Entra aqui o elemento intercessão. Eu queria fazer uma pausa aqui, apenas para reflexão. Você, pastor, tem se dedicado em orar pelo seu rebanho, pelo rebanho que Deus lhe tem confiado? Você é diácono da igreja? Você tem separado tempo para oração, para interceder por outros? Você, professor de escola bíblica dominical, tem orado e tem feito intercessão pelos seus alunos? Você, pai, você, mãe, tem orado pelos seus filhos? Você, filho, tem orado pelos seus pais, pelos seus amigos da escola, da faculdade? Tem tido períodos de intercessões? Vocês têm orado pelas autoridades competentes, pelo poder executivo, legislativo, judiciário? Têm intercedido por esses homens e mulheres? Se vocês têm, continue em intercessão.
continue intercedendo, porque é algo não apenas na esfera de um profeta, do naipe de Jeremias, mas de todo homem e mulher de Deus. O quesito intercessão, oração, deve ser presente em nossas vidas. Caso contrário, não apenas nós, nossos filhos, nossas igrejas, nossos, nossos municípios, nossos estados, o nosso Brasil estará fadado ao fracasso. Por isso que é importante parar aqui e falar da importância da oração e, de forma específica, da intercessão por outras pessoas. Continuemos. A situação era dura, o profeta reconhecia que, de forma natural, ela não seria revertida. E não foi mesmo, tá? Não foi. Por isso, confiava em Deus. Eu estou falando que não foi porque eu já li a história. Você já leu, a gente sabe. Se eu estivesse lá naquele momento, eu não poderia dizer que não seria. Se eu não tivesse os escritos, ou não tivesse ouvido o profeta falar. Mas eu estou falando porque eu já li, assim como você, a Bíblia toda e esse texto específico, tá bom? Não é prepotência da minha parte, não. Como assim? O professor da escola bíblica dominical falou que não seria revertido. Eu estou dizendo isso porque eu li a história toda. Eu não parei pelo meio do caminho, mas prossigo. Ele tinha certeza de que, mesmo naquela circunstância, o Senhor continuava no meio do povo e esse continuava a ser conhecido pelo seu nome. E, por isso, não seria abandonado. A certeza de Jeremias era que o Senhor permanecia como sendo a esperança de Israel e que ele salvaria no tempo da angústia. E por isso o profeta clamava. Se o castigo anunciado era inevitável, e o resultado dos muitos pecados e rebeldia do povo, em consequência de Deus, agiria por causa do seu nome. Isso não significaria o fim de Israel. Ora, e o fato de você clamar pelas autoridades, clamar pelos seus filhos, clamar pelo seu cônjuge, clamar pelas pessoas. Mesmo que você tenha, vou dizer assim, lá na frente você saiba que não mudou, vou dizer assim, algumas coisas, mas pelo menos a sua vida mudou. Você se colocou, vou dizer assim, naquela brecha e passou a interceder. Pelo menos o seu coração não ficou endurecido. Você não se tornou insensível às necessidades humanas. E como resposta ao clamor do profeta, Deus mesmo garantiu que depois de tê-los arrancado, voltaria a ter compaixão deles, devolvendo-os cada um a sua herança, cada um a sua terra. Mas isso o quê? Depois, tá bom? Depois. A gente sabe que se deu depois de 70 anos. Quem foi aquela geração que foi para lá, morreu no cativeiro. Eles tinham que viver ali a sua vida, numa boa, debaixo do poderio pagão, porque eles não, a primeira geração não voltaria, tá, gente? Não voltou mesmo. E seus descendentes, aí sim, depois de 70 anos, no total, em que eles voltariam. Então você vê que as consequências foram desastrosas e volumosas por conta da maldade do povo de Israel. A missão do profeta é sempre anunciar com precisão, lealdade às palavras do Senhor. Mas essa tarefa também o faz desenvolver uma intimidade com Deus. Eu gosto da expressão, porque existem pelo menos 4 termos no hebraico para indicar que o profeta, o termo profeta. E um desses termos é Ish Elohim, homem de Deus. Eu gosto do termo Ish Elohim, porque Ish Elohim indica uma intimidade, um relacionamento com o Eterno. Se você quer ser, não no sentido de um profeta, mas um Ish Elohim, um homem de Deus, ou Isha Elohim, ou seja, uma mulher de Deus,
tenha intimidade com Deus, em oração, inclua a intercessão pelas outras pessoas, tenha uma vida de leitura, de meditação, de estudo e praticidade daquilo que você assimilou. Porque as pessoas vão procurar sempre, quando estiverem em apuros, um homem ou uma mulher de Deus. Eles não esperam que a gente seja perfeito. As pessoas não esperam perfeição de nós. Mas a gente tem que agir dentro dessa esfera da humanidade, mas não dentro de uma outra esfera chamada carnalidade. As pessoas compreendem a gente como seres humanos, de carne e osso, com as nossas limitações físicas, inclusive emocionais, quando não espirituais. Mas elas não toleram as nossas, a nossa carnalidade, essas ações imorais, essas ações que não têm nada do Espírito Santo de Deus. Estamos caminhando para o final. Vou aqui apenas ler a conclusão. E qual é a conclusão? Que a rebeldia e o pecado de Israel levaram o profeta a anunciar as palavras de castigo e punição da parte do Senhor. Ele sempre zela por sua palavra. Há um trocadilho no hebraico sobre esta expressão zelar pela palavra, mas aqui na língua portuguesa, infelizmente, não é possível. Quem sabe na playlist do hebraico eu faço em breve algo com relação a isto, vou até fazer uma anotação aqui sobre isto. Isso, feita a anotação, para fazer um vídeo do hebraico sobre esse termo, sobre a expressão que ocorre em hebraico, no capítulo 1, salvo engano, versículo 5. Vou até apenas aqui fazer a consulta. Não é o versículo 5. Não é, mas eu vou verificar isso direitinho depois. Isso é assunto para outra hora. A rebeldia e o pecado de Israel levaram para anunciar Natal. Quando o povo se volta para a submissão e adoração a outros deuses, as consequências são trágicas. Mas sempre deve permanecer a esperança de que o próprio Deus manterá sua fiel palavra e nos haverá de restaurar. Termino dizendo o seguinte, gente, com Deus não se brinca. Tudo que o homem plantar, ele colherá. É a chamada e famosa lei da semeadura. Até o nosso próximo vídeo, e é uma referência à lição de número 3. Isso mesmo, lição número 3. Eu estou postando nesta data, dia 5/10, o vídeo este que acabo de finalizar. É numa quinta-feira, a IBD, o assunto desta lição será no próximo domingo, mas é porque eu tive realmente alguns contratempos, alguns compromissos, e não pude realmente parar para fazer nada até o presente momento. Mas assim está feito. Deus abençoe. Fiquem com Deus.